Fala. Podcast Evolucionismo número 111. Puta que o pariu, hein, cara. Gravando aqui dia 10 de fevereiro de 2026. Exatamente às 12 horas e 33 minutos. Uma terça-feira. Deixa eu mudar já essa beluga aqui. E é isso, cara. É isso, Bios. Eu. Hoje. Eu tô aqui meio-dia. Fechei a loja e tô aqui dentro. Na verdade, eu fechei a loja e fui aqui do lado, num armarinho que tem aqui perto, na intenção de comprar uma agenda e para poder organizar melhor os meus dias. Só que meu pensamento é comprar uma agenda menor, que seja mais prática ali. Principalmente porque essas agendas do tamanho tradicional, elas você nunca vai usar a página inteira. Então ela fica muito mal distribuído o conteúdo. Eu até encontrei uma menor, só que era muito colorida e na verdade era tipo um caderninho. Eu quero pegar uma 2026 mesmo, sem ser daquelas permanentes. Porque a intenção é que eu use esse ano mesmo. E não que eu não use o ano e aí fique boa parte dela em branco e chegue depois disso eu queira usar ela o ano que vem. Não, pau no cu. A do ano passado era 2025 mesmo, de fato. E até tentei usar ela aqui, ela pra usar esse ano, nem que seja como, sei lá, um caderno mesmo. E não. Tem que ser realmente uma coisa usada, utilizada. Eu ia gravar isso aqui ontem, segunda-feira, que é o dia, teoricamente, oficial de ser gravado este programa, mas não gravei, porque meio-dia eu fiquei aqui deitado, fui lá, quebrei uma, aí deu o horário de abrir a loja novamente, abri a loja. Aí quando foi à noite, quando deu 6 horas, 18 horas, né? Eu saí e eu fui fazer o quê? Ah, quando, deu, quando foi às 5 horas da tarde, eu tava atualizando o meu sistema ali. Eu tô usando uma agenda virtual que eu criei no Notion, que ela é semanal. E tá excelente. Inclusive, por isso que eu, até hoje, já tá na metade de fevereiro e eu não comprei uma agenda para esse ano. Mas, eu tô achando interessante, me veio o pensamento de chegar e comprar uma física mesmo. E aí colocar ela, ter a física, mas ter também a digital. Porque a digital eu vou usar só quando entrar, né? No aplicativo. E a física é só pegar o caderno e abrir. E tem uma vantagem da física, que é você pegar ali no dia, sei lá, daqui a
três meses no dia X. Eu vou lá diretamente naquele dia e anoto uma coisa. E da maneira que eu estou usando a digital, que eu criei, é só por semana, né? Tô semana 7. Então, digamos, na semana 10, eu quero alcançar X coisa e por aí vai. Inclusive, eu já quero entrar aqui agora em um novo tema. Por que caralhos é que eu não consigo alcançar metas quando eu coloco metas? E, assim, eu só lembro do livro Hábitos Atômicos. E quando você coloca uma meta, as pessoas de sucesso e as pessoas de fracasso, no início de tudo, elas basicamente têm a mesma meta. Digamos, a meta é de chegar a X resultado. A pessoa A e a pessoa B, coloca lá. A pessoa A consegue, a pessoa B não consegue. Não foi a questão de você setar uma meta que significou no sucesso. O que realmente trouxe o sucesso prático foi você implementar o sistema certo durante os dias. E aí, esses dias, eu tava pensando, e cada vez mais, cara, cada vez mais, eu tenho uma vontade inacreditável de ter o meu carro. E cada vez mais. E não é uma coisa assim, cara, bicho, eu quero um carro, de fato. Podia ser qualquer carro. Só para eu poder me locomover de um ponto A para um ponto B. Ir na casa dos meus pais, o dia que eu quiser, e voltar a hora que eu quiser. Sem ter que ir lá no dia de sábado, porque eu vou pegando carona com minha tia. Poder ir buscar a, a, a minha ficante e poder levar e poder voltar em paz. E não como tá agora, que eu vou lá na casa dela e aí a gente vem pra minha casa, eu volto, levo ela de pé e volto de pé. Assim, a parte boa é que dá uma caminhada, mas enfim, não é interessante. E aí até no final do ano passado, eu tava ali pensando, eu quero comprar um Celta, um Corsa de R$ 10.000. Só que naquela época, lá por meados ali do programa, não sei dizer, eu sei que os programas ali de novembro para dezembro. E parece que eu vou gripar. Ou é o ventilador? Acho que é esse ventilador. Passou um caralho de um cara ontem aqui gripado. Aqui na loja. E aquele corno deu umas 3 tossidas. Só que eu tava um pouco longe daquele Lázaro. Calma aí, cara. Um bobeto. Um bobeto. Vou pegar aqui o. Primeiro eu vou desligar esse ventilador deixando. E agora. Agora fucking. Porra, não desliguei, buceta. Só diminuir a velocidade. Caralho. Calma aí, paizão. Bem. Bem. Acabei de bater um aguão aqui. De beber uma água. Mais ou menos, mais ou menos. Enfim. Aí, de ontem pra hoje, eu tive um sonho.
eu tive um sonho que era, eu tinha, eu não tinha necessariamente comprado, mas estava em minha posse uma Paraty. E bicho, eu tenho muita vontade, cara. Puta que pariu, eu tenho muita vontade de ter um carro espaçoso pra burro. Tipo Paraty, Palio Weekend, até aquela Renault Megane. Eu fico pensando, caralho, bicho, tem tanto carro na rua, tanta gente consegue. Por que caralho eu não consigo? Só que ao mesmo tempo, eu vejo a minha rotina. Só que, como eu não paro e penso, eu não tinha parado e pensado até o momento, eu simplesmente ficava ali. Ah, beleza. Só sofrendo, né? Sofrendo os resultados. E aí, eu tive esse sonho aí de ontem para hoje, que eu tinha uma Paraty, nem lembro que ano era. Pra você ver, cara, que é uma coisa simples, não é? Honestamente, cara, eu não tenho vaidade. Quando eu comprar o meu carro, e o primeiro carro, eu sei que vai ser um carro mais velho. Eu não tenho essa vaidade de querer me mostrar. Eu já tive, sinceramente, em 2019, o meu pensamento. E você? Peraí, vou abrir um parênteses aqui. Não, foda-se. Vou seguir. Em 2019, quando eu estava na faculdade fazendo ciências contábeis, e quando eu tive o primeiro impulso de ganhar dinheiro na internet, eu tinha o pensamento mágico de que eu ia chegar em 2021, eu e um amigo meu, cada um com um Jetta zero, 2021. É tanto que a gente começou a fazer as paradas lá. E a senha do canal do YouTube era Jetão 2021. A gente começou até a ter um resultado, mas enfim, não deu certo. E aí, era sempre aquele pensamento, né, de ter um carro foda para poder impressionar, principalmente buscando mulher, sempre buscando mulher. Você percebe, cara, que a, a mentalidade do homem, quando ele busca a luxúria, ele tem várias bucetas ali para você comer. Você sempre acaba se prejudicando. Eu fico pensando assim, cara, você tem uma mulher bonita, absurda, que você vai chegar nos lugares e vai parar nos lugares. E você tem uma mulher normal, na prática, não vai fazer tanta diferença, não. Assim como você ter um carro absurdo ou você ter um carro normal, também não vai fazer tanta diferença. A diferença que faz hoje, eu percebo, principalmente já aí 5 meses com essa figura que eu tô, e nem tô namorando, não assumi ela, nem assim, já, já fui pra rua com ela, tudo e tal. Mas não, não assumi nas redes sociais, né? E nem pedi namoro, nem nada. É uma coisa meio velada, né? Teoricamente. Ela só fica comigo e vice-versa. A gente se encontra no final de semana. E assim, eu percebo hoje que você tem uma mulher muito mais do que a questão física, se ela é bonita, se ela é muito gostosa, assim, por aí vai.
A questão de personalidade é muito mais cara, muito mais importante do que a beleza, por incrível que pareça. Claro que você não vai estar ali com uma mulher que parece você achou ela numa lata de lixo. Uma mulher completamente fodida, de feia, lazarenta. Não. Mas entre uma mulher ok e uma mulher deslumbrante, só que essa mulher ok tem uma personalidade muito mais agradável do que essa deslumbrante, nem se compara. E eu até também percebo que mulheres muito bonitas, elas invariavelmente vai ter uma personalidade insuportável. É foda. Ela pode até ser gente boa, mas geralmente as que são gente boa, elas vão ser vagabundas. Porque ela vai ter muita oferta de pica e elas vão ser muito, vão tender muito a ser alpinista social. A minha ex é justamente isso. É justamente isso. É uma mulher que chama atenção na rua, não por ser extremamente bonita e muito gostosa, mas pelas características físicas dela. Só que é uma alpinista social. As duas, minhas duas ex. E a que eu fiquei menos tempo foi a mais gostosa. A que eu fiquei mais tempo também era uma. Enfim. Essa não é a questão. A questão é, eu comecei a falar de carro. E comecei falando sobre isso tá me incomodando. De eu chegar daqui a 2 meses, exatamente daqui a dois meses e 5 dias, meu aniversário de 28 anos. E eu não tenho um carro, não tenho uma moto, não tenho caralho nenhum. E aí tá nessa. E tá nessa. Aí eu posso dizer também, ah, não tenho uma casa. Mas teoricamente eu tenho uma casa, que é justamente essa, que é o que tem a loja embaixo. É, e minha mãe já falou, eu até citei isso aqui. Minha mãe já falou, meu pai falou essa semana de novo. Eu vi morar aqui nessa casa, aqui em cima. Mas, assim como um episódio, os 2 episódios, 3 episódios anteriores, tem um episódio que eu falo sobre a confusão que eu tive com minha mãe. E lá você pode entender um pouco sobre o porquê até hoje ainda não vim para essa casa. É, tá interessante, cara, eu pensar nisso aqui. Eu pensar seriamente em vir para essa casa aqui para eu sair da zona de conforto do seguinte. Eu, tanto na casa que eu tô, da minha tia, pode estar uma bagunça satânica, como tá lá, e uma bagunça maligna, como aqui também tá. Por quê? Porque os meus pais não vêm aqui praticamente nunca. Tem essa barreira. E eu vindo morar aqui é como se tirasse essa barreira. Só que ao mesmo tempo, a realidade, você passando a régua ali. Por que, que eu não tenho nada ainda? E eu não tô aqui me vitimizando, não, porque hoje eu tô com R$ 754 e nenhuma dívida. Não tenho dívida de cartão, não tenho dívida nenhuma. Serei tudo. Então, eu tô muito melhor do que eu tava há 6 meses atrás. Inclusive com muito mais consciência. Consciência essa que eu tive a prova assim que acabou o dinheiro, que zerou, ficou do 0 a 0. Né? Hoje eu já estou acima do 0 a 0.
Mas finalizei todas as minhas contas na véspera de Natal do ano passado. E aí, depois disso, fiquei no 0 a 0. Aí sobrou um pouquinho, mas aí já teria as contas ali normais do início de mês, né? E aí depois disso zerou 100%. E aí na ânsia psicopata de querer comer besteira, principalmente por causa dessa aflição de não ter nada, de não ter um carro, de ter que buscar a, a, a mulher que eu tô, eu ter que buscar ela de pé. E assim, ela é bem tranquila em relação a isso. Nunca reclamou até hoje. E aí também de querer aproveitar de, de ter abaixado a guarda, eu acabei criando ali quase R$ 200 em dívida em janeiro, começo de janeiro. E aí foi aquele episódio que eu gravei aqui que eu tava caminhando, né? Tava fazendo caminhada. Só que depois daquilo, nunca mais eu nem flertei com essa ideia de entrar no buraco. E nunca vou flertar. Isso aí pode ter certeza absoluta. Então, eu acordei hoje, cara. E aí depois de ter tido um dia como ontem, que eu tava pensando em fazer o jejum e tudo, e voltar a uma fase boa. E puta que pariu. Eu sei, eu tenho essa consciência plena que eu só preciso de 3 dias para virar da fase ruim para a fase boa. E o restante meio que vai indo por osmose. Mas esses 3 primeiros dias são um caralho. São uma porra. É impressionante. E aí nisso, fica nessa porra de. Ai, ai. Ah, caralho, coceira. Fica nessa porra de. Sempre buscando. Olha só, olha só. Vamos lá. Vou entrar de cabeça aqui. Eu, primeiro, vou falar primeiro sobre o porquê que eu não tenho um carro ainda. E segundo, eu vou comentar sobre o porquê caralhos é que hoje eu tô com 97 quilos. E uma coisa acaba se entrelaçando na outra. A real é que eu não tenho um carro ainda porque eu não uso, bicho, eu não uso nem 30% do meu potencial. Porque eu fico travado em questões filosóficas. Eu fico travado nesse satanismo dessas questões filosóficas. De, será se é isso que eu quero? Será que é esse o destino que eu queria? E blá, blá, blu, blu, blu. E foda-se, doidão. Foda-se, completamente, foda-se. Não importa. Porque, puta merda, quanto mais você pensa, menos você age. E quanto menos você age, mais problemas você acaba trazendo para você mesmo. E nesse joguete aí, o que acontece na prática é que você precisa afogar essa sensação péssima de vida que você está tendo em subterfúgios. Aí é o jogo, é pornografia, aí é a comida, droga, bebida, quem gosta, que não é meu caso. E aí foi justamente nessa questão.
que eu fudi minha vida até o momento. Até o momento em que eu cheguei a ter 10 mil reais de dívida. Só que ainda tenho, eu consegui meio que vencer parcialmente isso, só que ainda tem a semente satânica ali. Tanto é que essa semente deu um pequeno fruto no começo do ano, só que eu fui lá e cortei a, a planta, só que ela ainda tem essa semente. Porque eu estou trabalhando ao nível dois passos acima, dois níveis acima do, do problema. Eu gasto aí na média de 50 reais por dia e ganho uma média aí de, sei lá, 100 reais por dia. E aí, por que é que eu não tenho um carro ainda? Vamos lá. Trabalhando em 30% da minha capacidade. Eu tô batendo cabeça com coisas simples, cara. Eu tô batendo cabeça com coisas simples. Por que caralhos é que eu não consegui retomar a minha forma física? Porque até ontem eu tava todos os dias jogando Minecraft 5 horas por dia no mínimo. 3 horas por dia, 5, 8 horas por dia. Até que eu cheguei no ápice do ápice e fiz o seguinte: fui lá, fiz o backup do meu mundo, que eu também não vou apagar e perder tudo que eu já fiz, e desinstalei do meu computador. E vou dar um bom tempo desse jogo. Mas esse jogo ele só aparece nos momentos em que eu não sei o que fazer. E por que, que eu fico sem saber o que fazer? Sem saber o que, que tem que ser feito? Porque eu não tenho uma direção para ir. E por que, que eu não tenho uma direção? Porque eu fico sempre buscando muita coisa ao mesmo tempo. Ou então, as coisas que têm ao meu alcance, eu fico me perguntando se realmente é isso. E eu não entro de cabeça e fazer aquilo que tem que ser feito. Cara, não importa, cara. Eu fui em 2024 e 2025, eu fiquei aí sem, eu teoricamente vivendo além da loja aqui. Mas eu não estava vivendo. Eu não conseguia fazer dinheiro com isso. Porque eu me perguntava e eu pulava de uma coisa para outra. Então, eu posso elencar aqui, ó, o porquê que eu não cheguei ainda onde eu quero chegar, teoricamente. E onde, para deixar claro, onde é o que eu quero chegar? Minha visão perfeita aqui de, por exemplo, daqui a um ano, por exemplo, materialmente, é ter um carro, um Palio Weekend Adventure 2012, 13, tá com meus 80 quilos, ter ali na minha conta uns 20 mil reais livres, então, de certa forma, uma reserva de emergência, né? Tá dormindo cedo, acordando cedo, me alimentando bem, todos os ambientes ao meu redor, todos limpos e organizados. Então, a loja, a casa aqui em cima da loja, a casa lá que eu tô, ou até mesmo, digamos que eu venha morar aqui nessa casa. Digamos que eu venha. Aí eu morando aqui nessa casa, com 80 quilos em média, 82 por aí, fatura, tendo limpo 3, 4 mil por mês, 5 mil por mês. E, e é isso, cara. Não é tão difícil de chegar nesse ponto. Mas aí tem coisas que eu já consigo ter elas elas direcionadas hoje, como por exemplo, as coisas básicas. Então, se eu tô saindo na porrada com o básico, como é que eu vou chegar ao nível acima? Então, questão de alimentação, questão de peso, questão de
responsabilidade com o tempo, com as horas. Puta que pariu, cara. Eu não consigo, não consigo até hoje, não consegui acordar cedo, buceta. Então eu acordar 5 horas da manhã e dar uma corrida ali, chegar a tomar um banho, ler alguma coisa. Puta que pariu, isso é muito bom, cara. É muito bom. E aí, por, pelo que eu tô trocando isso? Eu tô trocando isso por chegar à noite e comprar uma pizza. Uma pizza essa que nem é tão boa assim, porque eu já comi outras coisas antes. Eu tô trocando isso por bater uma punheta. Tô trocando isso por dormir 1 hora da manhã. Sem fazer porra nenhuma de útil. Porra nenhuma. Porque assim, hoje tem jogo do Flamengo. Flamengo e Vitória no Barradão. Eu vou assistir essa porra. Vou dormir lá por mais de meia-noite. Mas depois disso, não tem o porquê eu não dormir cedo. 10 horas. E eu dormir 10 horas e acordar 5 horas, puta que pariu, cara. Tá excelente. Tá de bom tamanho. E é uma questão de hábito. É uma questão de hábito. Tudo isso aqui é uma questão de hábito. E se, se eu mudar o moto nojento, se eu mudar, ó, eu mudando essas questões, por exemplo, vamos elencar aqui, ó. Acordar mais cedo. Acordar mais cedo que hora? 5 horas da manhã. E fazer uma caminhada barra corrida. E dá tempo. Dá tempo. E foda-se. Porque que em alguns dias eu consegui acordar cedo e eu não fui. Porque eu queria ir bem cedo para não ter ninguém lá. Porque eu queria gravar algumas coisas. Pau no cu. Não, tira isso aí. Acordei 5 horas, já tá claro. Eu vou. Show de bola. Eu chego em casa, tomo um banho, eu leio alguma coisa, eu planejo o dia ali. E aí, em seguida, eu vou fazer o meu dia. Então, acordar 5 horas da manhã, ambientes organizados, alimentação inteligente, porque a alimentação que eu tenho hoje é muito burra. Eu gasto muito e eu perco dinheiro e ganho peso. Então, tem que inverter isso aí. Eu perco peso e ganho dinheiro. Se eu deixar de gastar esses R$ 50 diários, em média, por dia, pelos dias, né? Que eu não sei se chega assim, na média, mas tem uma média aí, tranquilamente, de R$ 25. Na média, né? 25 vezes 30. Isso dá muito mais. Pode botar aí 1.300 eu estou gastando por mês em besteira. Isso dá R$ 43, isso aí. R$ 43. E como hoje ainda é dia 10, dá para eu ter essa ter mais claro essa questão dos meus gastos. Inclusive, é uma coisa que eu vou fazer agora de tarde, que eu esqueci. Esqueci não. Eu tava fazendo ontem. Aí quando deu 6h30, eu pensei, bicho, eu não vou. A verdade é que eu não vou fazer esse jejum. Mas na verdade eu sei fazer essa porra desse jejum e eu consigo fazer. Vai tomar no cu, buceta. Aí o que eu pensei, eu vou fazer a mesma estratégia lá que eu fiz e que dá certo, eu sei que dá certo. Que é de comer salgadinho. Mas puta que pariu, cara. Você gasta ali, no mínimo, R$ 12 por dia. E aí, geralmente você vai querer alguma coisa doce. Então, de 12 vai para 15, R$ 17. E aí você abre um precedente para fazer coisa errada.
para chegar e bater uma. Eu normalizei o PMO. E não pode ser normalizado, cara. A verdade, a verdade é a seguinte. Eu cheguei aos 80 quilos no ano passado. Cheguei aos 80 quilos e passei um bom tempo com esses 80 quilos. Mas, eu não consegui chegar a esses 80 quilos nunca na minha vida, até hoje. Não, na verdade, nunca não. Mas, enfim, naquele momento, nos últimos anos, eu não consegui chegar a essa marca fazendo da maneira certa, que é o quê? Tendo dinheiro, isso é uma questão. Eu tendo dinheiro, eu optar por perder peso. Optar por não comprar uma pizza, podendo comprar uma pizza. Eu optar por acordar cedo e fazer o que tem que ser feito, podendo fazer o inverso. E eu fiz o inverso, cara. Eu acordei tarde esse tempo todo. Eu paguei todas as minhas dívidas. A verdade é que eu paguei todas as minhas dívidas. E aí eu achei que já tinha acabado. Acabado, eu já tinha zerado. Então eu me permiti comer o que eu quisesse. Eu me permiti fazer o que caralho é que eu quisia fazer. Então, a loja bagunçada, acordando tarde, dormindo tarde. Eu dei como ganho. Essa é a verdade. E por isso que tem o episódio lá, que eu falo sobre a acomodação, que me fudeu. Só que hoje ainda tô um nível acima da acomodação, mas eu ainda tô na acomodação. E aí, o que é que isso reflete? Reflete na decepção absurda de não ter uma porra de um carro. E não vai ter. Você fazendo, eu fazendo o exercício de daqui a um ano, é eu com, sou eu com 110 quilos, com a média de, ainda sem gastar, mas com a média ali de seus R$ 200 livres, mas fudido completamente da cabeça. Então, bicho, quando eu percebo que toda a questão é você quebrar essa inércia satânica que tá lhe levando para lugares que você não quer. Eu não quero estar com 97 quilos. Eu não quero gastar mais de R$ 1.000 por mês em besteira, em pizza, em macarronada, em refrigerante, em bolo. Não, eu não quero praticamente todos os dias do mês consumir pornografia. Eu não quero. Eu não quero. O meu eu verdadeiro. O que é que quer? É o ego. E não é esquizofrenia. Existe o seu eu que quer as coisas boas, reais da vida. Se sentir bem, se sentir bonito, se sentir produtivo. Então, assim, eu não posso ainda, nesse momento, ter um carro. Beleza. Mas eu posso agir no que dá para fazer nesse momento, que é dominar o básico. Dominar o básico. Alimentação, sono, hábitos, organização, limpeza, direcionamento, produtividade diária. E tudo isso aí é bem-estar. E tudo isso acaba indiretamente trazendo dinheiro. Por quê? Eu acordando mais cedo, vou abrir a loja aqui mais, sei lá, 40 minutos antes. Eu posso abrir a loja meio-dia. Então, uma hora. Perceba aqui, ó. Trabalhando aqui em questão de horas. São 90 minutos meio-dia, mais 40 minutos de manhã cedo. Isso vezes 5, vezes 5, okay, vezes 4. São 1.200 horas, não, 1.200 minutos, dividido para 60.
São 43 horas, cara. É quase uma semana que eu perco. Uma semana de trabalho que eu perco. Fechando a loja meio-dia e abrindo a loja 8h45. E nessas 40 horas a mais, digamos, 40 horas a mais. Se nessas 40 horas a mais que eu tiver, eu não posso fazer essa lógica aqui. Se eu tiver 10 vendas de R$ 50 em média, ou então se eu tiver aqui, ó, tiver 3 vendas, não. Vou fazer aqui a matemática aqui. Eu tô na média. Aí que eu cocei aqui minhas costas, esqueci que eu tava com o microfone na mão. Digamos, a média aqui é de R$ 45 gastos por dia. Hoje em dia tem mais 18 dias ainda. Vou botar aqui 40. R$ 40 vezes 18. 720. R$ 720 que eu deixo de gastar. E aí, abrindo a loja aqui e conseguindo fazer, além das vendas que já são feitas normalmente, conseguir vender aqui, nesses horários em que está fechado, que estaria fechada a loja, eu consegui vender 5 produtos, numa média aqui de R$ 80. São R$ 400. Mais os 750. 750 mais os 400 são R$ 1.100. 150. Então, e isso é um dinheiro que eu não teria. Então você bota aí isso em 10 meses. Em 10 meses, que é o final do ano, eu tenho 11.500. Só disso aí que eu não teria. Já dá para comprar um carro. Carro muito simples, muito antigo, mas dá para comprar um carro. Então, bicho, ó, eu tava fazendo minha vida perfeita, como eu falei. Eu vou ter um carro, eu vou estar com 80 quilos, eu vou estar sem dívidas, eu vou estar com um bem-estar perceptivo alto. Que é o quê? Organização de ambientes, dormindo cedo, acordando cedo, me alimentando bem. Eu não preciso de mais nada disso. Mais nada do que isso. Tudo que vier é lucro. Então, eu comprando o meu carro e futuramente eu tendo um carro aí que é um Space Egon, eu deixo ele perfeito. Eu não preciso mais nada do que isso, cara. Eu vou ter zerado a vida. E, paradoxalmente, depois de ter essa percepção de ter zerado a vida, eu vou conseguir muito mais. Porque o bem-estar leva a você ter uma boa produtividade que leva a você a ter dinheiro, como eu falei. Então, é uma coisa que você você não percebe, mas acontece. Acontece que você nem vê. Então, sinceramente, é como eu falei, não adianta você desesperar pelo por algo que está acima de você. Foca principalmente nas questões que você tem ali. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Você pode fazer um exercício, é grátis. Você pode se alimentar bem,
você pode fazer todas essas questões que no fim são o que lhe dão o bem-estar real. Porque se eu tivesse um carro hoje, o mais fodido possível, e eu fudido lazarentamente como eu tô, não ia estar bem, não ia estar sentindo um bem-estar real. Não ia. Enfim, bicho. Enfim. É isso. Valeu, falou. Vou ficar por aqui. Valeu, falou, Etói.